Pessoal, eu sou Miguel Brito, estamos aqui numa versão express do Bate-Papo BG, eu e o Marcão, para poder falar brevemente sobre a questão que está ocorrendo nesse exato momento, que é as eleições argentinas. Los hermanos. Então, o Marcão está aí, né? O Marcão é formado em engenharia de produção e nós vamos comentar como que está a situação na Argentina, que tá engraçada a situação nada positiva, nenhuma previsão de boa coisa sair dessa eleição aí. Marcão, o que temos? Bem, primeiramente me apresentar aqui, meu nome é Marcos Júnior, acho que já foi feita uma breve descrição, sou formado em engenharia de produção, sou servidor público, gosto de falar sobre economia, política e sociedade, outras coisas que vier a dar na minha telha. Bem, hoje foi o dia aí, o dia D, né, ou um dos dias D, né, para a Argentina, né? A Argentina esse ano ó, passa por um ano eleitoral, e é um ano eleitoral que é marcado aí pela, vamos dizer assim, eu não sei se dá para dizer dessa forma, porque a crise, de certa forma, é uma normal na Argentina nos últimos anos. O grande problema é que ela ficou muito mais severa, né, este ano, por conta da inflação já a três dígitos, né, já passou já um bom tempo dos 100% aí no acumulado de 12 meses. A expectativa aí é que ultrapasse aí os 140 e algum, já há previsões falando em que chegue a um pico aí, antes de cair, chegaria a um pico aí de 160% no acumulado anual. Obviamente, é uma situação que deixa bem claro aí a gravidade da crise econômica, fora a questão que está previsto uma recessão, né? E essa recessão, sobretudo, o grande impacto, o que está impactando diretamente nessa recessão é a quebra de safra de grãos na Argentina, né? A produção agrícola na Argentina sofreu duramente com a estiagem, né? No início deste ano. Então, assim, é uma confluência de situações econômicas e políticas, né, para o nosso país vizinho. Né? Daqui a um minuto, inclusive, vai sair os primeiros resultados oficiais. Bem, é, agora estou no momento que a gente está aqui começando a transição, são 10 horas e 29 minutos, só para registrar aqui. É, Sobre as eleições na Argentina, primeiramente a gente precisa entender como é que é o sistema, né, como é que é o sistema eleitoral. Hoje tivemos as eleições que é a chamada PASO, né, ou vou resumidamente falando aqui, são as primárias obrigatórias, né? Então, basicamente, o que ocorre? É uma votação que como eu disse, é obrigatória, né? Os eleitores precisam ir às urnas votar para escolher os candidatos que vão disputar, de fato, as eleições já para outubro deste ano, se não me falha a memória. E aí, depois, caso tenha uma regra aí de segundo turno, aí, que eu não lembro, que é uma regra um tanto diferente da nossa, mas se nenhum dos candidatos conseguir votos suficientes para passar em primeiro turno, haveria um segundo turno mais para o final do ano. Então, assim, diante desse cenário tão, digamos assim, tão nebuloso, né, para dizer o mínimo, né, na Argentina, você tem três grupos principais. Primeiro, os dois grupos são já bastante tradicionais, né, na política argentina. Um são os peronistas, que são liderados aí por Sérgio Massa, né, que foi o atual ministro da Economia, foi. Né? Não é economista, mas deu sinalizações de mercado aí, Sim, é, o, é, bem o, complicado. é um peronista, né, mas ele é, digamos assim, é um peronista, porém é um peronista mais moderado, né? É um peronista Peronista mais não moderado. convicto, né? Até te interrompendo aqui brevemente, falando que o único Sim, peronista dessa eleição é Guilherme Moreno, tá? Temos contatos na Argentina, de grupos nacionalistas, e o único candidato realmente nacionalista, peronista, raiz e tudo, Guilherme Moreno. Infelizmente, lamentavelmente, não irá ganhar. Estava com uma porcentagem muito baixa nas intenções de votos. A gente fica chateado pelos irmãos argentinos que vão perder essa oportunidade.
Mas, enfim, a gente espera um mal menor, e talvez o mal menor seja Sérgio Massa, que é o É, atual ministro da Economia argentino, o que não significa muita coisa, porque a economia da Argentina vai de mal a pior. sim. E aí Diga. você tem o Sérgio Massa, que é um peronista moderado, foi ministro, além de ministro da Economia, ele foi prefeito de Tigre, né, uma cidade importante aí do país, e também foi presidente da Câmara dos Deputados, né? Então, e inicialmente, se você olhar na composição da chapa que ganhou aí em 2019, ele era até então um desafeto, né, do kirchnerismo, ele não era aliado de primeira hora do kirchnerismo, mas foi necessário o apoio dele para que o kirchnerismo voltasse de fato ao poder, né, em 2019. Então, esse é um dos grupos. O outro grupo é o grupo dos macristas, né? E aí entra aí tem lá a Patrícia Bullrich, né? E tem um outro nome aqui que eu não lembro, né? Não lembro de cabeça aqui, que é um careca lá, deixa eu ver aqui, puxar aqui o nome, é o Larreta, né? Larreta, que também são dois nomes da chapa macrista que estão concorrendo entre si para ver quem é dos macristas que vai ser o candidato aí de oposição, da principal oposição ao peronismo. E tem, obviamente, tem aí a grande sensação aí do momento, que é o Javier Milei, né? Que é eu gosto de chamar de Paulo Cogos argentino, né? Basicamente é o que você precisa saber dele, não seria muito diferente de um Cogos por aqui, né? Sim. E Só que levado a sério. esse é o grande problema, grande agravante é que ele é levado, diferente do Paulo Cogos daqui, ele é levado a sério. Mas, enfim, as três opções, vamos falar a verdade, elas são bem glórias, né? É claro que, na verdade, existem mal menor e mal maior nisso daí. Não que eu acho que o Massa, eu sinceramente assim, não me animo muito com nenhuma das três. O Massa, eu acho que vai ser basicamente uma tentativa de moderar, amenizar os estragos que o próprio kirchnerismo causou, né? A última gestão aí do Alberto Fernandes foi uma gestão catastrófica, né? Eu acho que se há uma palavra que denomina bem essa gestão, foi uma catástrofe para o país. Não, não que a situação já tivesse boa, como se a situação já não fosse boa quando recebeu o cargo de Maurício Macri, a situação ficou ainda pior, né? Então, assim, é uma situação que agora o Massa vai ter que corrigir. E os kirchneristas meio que foram jogados de escanteio para poder, ou melhor, mesmo meio que se jogaram para escanteio para poder é, se tornarem mais viáveis, né? Do outro lado, você tem o macrismo, que quer voltar ao poder, né? Tipo assim, aquela ideia, olha, tá vendo? Não era a gente que era o problema, né? Tipo assim, vocês achavam que a gente era o problema, a gente foi tirado, olha o que deu aí, né? Nós estamos aí com uma inflação, por exemplo, a inflação que no momento aí é mais que o dobro está sendo entregue do que quando o Fernandes recebeu de Macri. Então, Sim. fora outros problemas aí muito sérios, como recessão econômica, índice de pobreza bastante elevado, né, para os padrões do país. Aumento de criminalidade, Sim, queda, queda no IDH, aumento de criminalidade, problemas de ordem social, insegurança alimentar, cara, queda na produção cultural, a indústria argentina praticamente não existe mais. A Argentina é uma terra arrasada. Você pensa no Brasil, a situação é complicada, mas a situação argentina, ela parece que a gente está muito bem quando a gente compara com os nossos assim, vizinhos argentinos, porque realmente a situação na Argentina é o que o Marcos falou.
é o normal lá é estar em crise, né? O Vamos falar normal é assim. estar em crise e a situação, e assim, temos um problema muito sério, porque É um problema além do mais, estruturante. É um tem a problema questão estruturante. tipo, você é um país que não tem reservas internacionais, né? Então, ou seja, Problemas cambiais. Ah, qualquer espirro no câmbio vira pneumonia, né? sim. Qualquer espirro, você está espirrando, vai ter uma pneumonia, porque Fala do é essa a Yuan aí, ó. situação. Você não tem reserva internacional, não tem reserva cambial. E você tem trocentas cotações de câmbio lá. Tipo assim, você não sabe, ou melhor, você até sabe que não é a cotação real do câmbio não é oficial, né? Uma coisa de Tanto, Cuba. tanto é que uma das questões que está se discutindo aí, no caso aí de uma independente de quem ganhe, é que vai ser preciso conduzir mais uma desvalorização cambial, né, no país. Então, ou seja, é uma situação, ou seja, é um mato sem cachorro, né? Sim, sim. Então É, aí eu igual eu passo aqui a falei, palavra aqui pro Miguel. o que eu falei é o seguinte: o problema na Argentina é um problema estruturante. Você não vai conseguir resolver o problema na Argentina que está 100 anos em crise se você não fizer uma reforma política, se você não fizer uma reforma administrativa, se você não mudar o sistema político, não irá mudar. Você tem que. Porque é o seguinte, igual eu falei, havia a possibilidade de votar ali no Guilherme Moreno. Mas a população argentina não conhece o Guilherme Moreno, ou conhece muito pouco, ou não quis. Não sei qual que leva a população argentina a não votar num candidato bom. Mas o ponto é o seguinte: não votaram, não irá ganhar. O que vai ganhar talvez seja o menos pior, que talvez seja um Sérgio Massa da vida, ou o pior dos mundos. Pode acontecer o Milei ser eleito, ele acabar com o Banco Central argentino, dolarizar 100%, e haver uma catástrofe argentina. A gente pode ter um problema humanitário, né? Igual acontece na Venezuela, dos venezuelanos vindo para o Brasil, pode acontecer dos argentinos irem para o Uruguai, para o Chile, para o Brasil. Isso é uma possibilidade real. É uma possibilidade real. 61% das urnas apuradas agora, né, 10 horas e 39 minutos, né, e Javier Milei está com 32,57% dos votos, ele lidera as primárias argentinas, seguido por Juntos por el Cambio, né, com 27,57% dos votos, sendo que quem tem a maior fatia com 17% é Patrícia Bullrich, e os peronistas ficariam aí em terceiro lugar, 25,48% com o Sérgio Massa, né? Guilherme Moreno está com 0,74%, né, dos votos, ele está aí basicamente aí quarto, quinto, sexto lugar aí o bloco que ele faz parte está em sexto lugar aí nas intenções de voto. Bem, o que Marcos, é dizer? uma coisa triste, só te interrompendo, o Guilherme Moreno não ter uma votação melhor, né? A gente gostaria que ele ganhasse, mas até uma votação melhor seria expressivo para numa próxima, quem sabe, ele ganhar. Porque é o seguinte, é, um, é, um, é uma figura histórica na Argentina, é uma figura que foi ministro, então, assim, poderia, talvez, fazendo um paralelo aqui com o Brasil, talvez o Guilherme Moreno talvez seja o nosso Ciro, entendeu? Então, assim, é uma oportunidade que está sendo perdida aí. Mas, por favor, continue. Bem, o que eu posso dizer, né? Eu acho que a gente está vendo aí, né? Não, vamos ver como é que vai se desenrolar os resultados, né? Mas, assim, é um resultado que, por si só, mesmo que por acaso ocorra alguma virada aí dos macristas em cima da turma do Milei, é um resultado bastante desastroso, né? Eu acho que não há nada a se comemorar nisso daí, porque a gente está. O Miguel já falou, nós temos um candidato aí que fala abertamente acabar com o Banco Central. Na verdade, ele dolarizaria a economia de juros, algo que já acontece de facto, né, na Argentina, né? O peso não vale nada, praticamente. Então quem pode ter uma reserva aí de dólar acaba fazendo sua reserva de dólar, né? Enfim, então assim, Cripto, real, yuan, tudo circula na Argentina, menos o peso. O peso não tem peso algum. exatamente. Então assim, e basicamente assim,
Mas a gente também, por outro lado, a gente precisa entender como e por que que o Milei virou a grande opção do momento, né? E aí a gente precisa entender uma coisa. A Argentina veio de dois ciclos de governo que foram um desastre. Vamos aqui, vamos aí, tanto macristas como peronistas precisam dar a mão aí à palmatória, né, e entender o que levou a isso daí, né? Você teve Maurício Macri, que foi eleito aí com a esperança de fazer crescer o país, corrigir os erros do kirchnerismo, né? E na época ele recebeu o país aí com uma inflação a 14% ao ano, muito embora esses indicadores aí são meio suspeitos, né? Porque na época teve a questão o próprio FMI não estava mais usando os números do INDEC, que era o IBGE, que é o equivalente ao nosso IBGE, né? Porque havia suspeita de maquiagem nos dados, né? Então, na verdade, inflação real, falava-se que a inflação real era 2 vezes a inflação medida oficialmente. De qualquer forma, o governo Macri recebeu o país em recessão, recebeu o país com inflação, né, de 14%. Outro detalhe importante, já faz pelo menos aí, desde 2010, né, que eu me lembre, que a Argentina não tem uma inflação anual inferior a 10% ao ano. Olha que situação, assim, é uma situação complicada. A gente aqui, quando chega a 10% ao ano aqui no Brasil, como chegou aí em 2021, né, a gente estava já, digamos assim, com a corda no pescoço. A Argentina já está aí nesse ciclo, há pelo menos aí, mais uma década e meia, pelo menos. E aí recebeu o país com inflação. Num primeiro momento, até houve um repique inflacionário, a alegação era que era preciso corrigir as distorções na economia argentina, né? Os subsídios, algumas tarifas estavam sendo retidas, tiveram que ser liberadas, né? Houve uma desvalorização cambial, e num primeiro momento essas medidas até começaram a surtir o efeito em 2016, em 2017, só que em 2018 veio uma nova crise econômica, o país ficou de joelhos, teve que pedir socorro para o FMI mais uma vez, né? E aí veio a eleição do Alberto Fernandes, né? Que foi, digamos assim, ele veio como uma espécie de poste da Cristina Kirchner. Então, assim, o que acontece? O que aconteceu, né? Veio o governo do Alberto Fernandes, teve a pandemia, né? Isso, de certa forma, também não ajudou nem um pouco, né, o país aí a se recuperar. Só que, mesmo assim, mesmo depois disso, a economia, que já estava numa situação ruim, ficou ainda pior, né? Então, qual é o clima? Os dois principais blocos políticos do país, nenhum deles já tem um grupo considerável de eleitores que não quer nenhum nem outro, nem os peronistas, nem os antiperonistas tradicionais, né, que é a turma do Macri, que é os macristas. Então, o Javier Milei virou para muita gente esse voto de protesto, né, essa ideia, olha, eu não vou votar em nenhum dos dois, vou chutar o balde aqui, vou votar nesse maluco aqui. Literalmente, o cara é um doido, né? Se você ver as propostas dele, né? É uma maluquice só. Está muito claro que se ele realmente for levar a sério o que ele está pretendendo fazer, né? E a sorte, eu não sei se é bem sorte ou se é azar, sei lá, né? Porque a gente também não pode, a gente tem que ver que o legislativo argentino também não é lá muito, muito melhor do que o executivo. Então, se ele tivesse condições de levar adiante as propostas dele, seria basicamente terminar de implodir o que resta aí da Argentina como a gente conhece hoje, né? Então, não há nada a se comemorar. Eu acho que se é a melhor expressão
que existe aí é que não há absolutamente nada a comemorar nisso daí. Agora já está em 62% das urnas apuradas, está avançando, avançou um pouquinho, Milei na frente e os macristas atrás. Se esse resultado se manter, né, no primeiro turno, né, nós vamos ter uma disputa aí entre centro-direita e libertário, né, uma disputa inédita. Uma disputa Na inédita. história. É uma disputa inédita. E, assim, eu acho. Assim, eu queria saber. Assim, eu acredito, né, muito embora eu também, sei lá, também acho que a disputa eleição na Argentina nem sempre segue uma lógica, mas, assim, quem os peronistas vão apoiar? Acredito que sejam os macristas, digamos assim, por uma ideia de, tipo assim, pelo menos não é esse maluco do Milei. Mas eu também não sei. Eu não sei o que pode sair disso, né? Então, assim, e mesmo que os peronistas fechem apoio aos macristas no eventual cenário de segundo turno entre Milei e Bullrich, né? Eu acredito que vai ser uma disputa muito apertada. Muito apertada. Vai ser tipo assim, quem for vencer num eventual segundo turno, vai vencer por pouco. Não vai ser uma vitória folgada. Vai ser uma Sim, disputa muito parecida em termos numéricos com o que a gente teve aqui no Brasil. sim. Eu acredito também. Eles são, a Argentina conseguindo proporcionar para a gente situações inéditas, né? Como que um libertário pode chegar no segundo turno? Isso aqui no Brasil, isso nunca chegou nem próximo. O Cogos mesmo aqui é levado como uma piada, nem conseguiu se eleger como deputado. Então, assim, a figura mais próxima que a gente tem a esse sujeito aí é o Cogos aqui no Brasil. Aliás, eles são muito parecidos, né? Até fisicamente. Então, o cabelo todo bagunçado, meio gordinho, assim, meio pequeno e tal. É uma figura até meio caricata, né? E aí a gente, aqui no Brasil, tinha aquele voto de protesto, vamos votar no Tiririca, porque pior não fica, né? E sempre dá para ficar pior, né? Quando a gente acha que tá ruim, sempre tem como ficar pior. E a Argentina demonstra isso todos os dias para a gente. Então, e isso é o problema, né? A Argentina está ruim, está complicada, o sujeito começa a entrar em descrédito do Estado, né? Ele começa a questionar. O Estado não me proporciona nada, nada funciona. Só que o problema da Argentina não é o Estado excessivo, é a falta dele e a qualidade das ações, né? A produtividade baixa do Estado argentino. Então, o Estado da Argentina ele fica naquele meio termo, né, aquele meio termo que aqui no Brasil também é muito visto em várias coisas. Ele não é completamente libertário, mas ele também não é completamente estatista, ele é morno, né? Então, em ações muito duras, ele costuma ser morno. Em ações que ele deveria ser leve, ele costuma ser duro. Então, para a população pobre, o que acontece no Brasil? Vou pegar aqui o exemplo do Brasil. Se cobra uma alíquota que é a mesma que é um bilionário. Então, assim, como sabe? Aí o sujeito vai criando raiva do Estado brasileiro. E na Argentina acontece a mesma coisa, né? Teria que pegar um argentino para trazer aqui para poder um sociólogo, né, argentino, um cara que entenda profundamente da sociedade argentina. Mas pelo que eu já conversei com vários argentinos, esse é o problema. Esse é o problema. Aí aqui no Brasil, né? A segurança, por exemplo, é um problema, né? A gente vê o sujeito acordando 5 horas da manhã, indo para trabalhar para ganhar dois salários e meio, e tudo muito caro, as coisas aumentam, você não tem a segurança, o imposto é o mesmo do que o do rico. Então, são coisas assim que o cara vai se questionando, pô, o Estado é o problema, o Estado é o problema. Mas, na verdade, não, é o contrário, né? Deveria ter mais Estado na Argentina e deveria ser um Estado presente, um Estado que ajuda a população a se reerguer, né? Então, você tem esse problema aí que o Marcos muito bem citou, que é a questão cambial, né? O sujeito não tem dinheiro para nada, se circula no país é, uma série de moedas diferentes, inclusive o próprio real circula na Argentina. A gente já viu fotos circulando, né? Os argentinos aceitando Pix. Só que o Pix é uma coisa que é exclusivamente do Brasil. A gente não criou um Pix internacional, isso não existe, né?
Os argentinos estão utilizando basicamente, entre aspas, ilegalmente. Não sei se esse seria o termo correto, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o governo brasileiro, o Estado brasileiro, não pegou isso e jogou para outro país. É uma questão de necessidade do povo argentino, de não utilizar o peso, de utilizar criptomoeda, de utilizar dólar, de utilizar o yuan. Porque você compra, você recebe o dinheiro num dia, no outro dia já está outro valor. Isso lembra muito a situação brasileira, né? Em períodos de hiperinflação que você chegava de manhã era um preço, você ia de tarde era outro preço, né? E assim, não vamos confundir. Não vamos confundir. A Argentina não é comunista, ela sofre problemas estruturantes, como o Brasil outra hora sofreu, né? E precisa acontecer um plano de estabilização na Argentina, um plano real argentino, né? Pelo menos, ao menos para resolver o problema cambial. Só que veja, a partir mesmo resolvendo o problema cambial, fazendo que foi feito no Brasil, fazendo um plano real, a Argentina tem uma série de outros problemas. Então, incorre na Argentina também é muito daquela coisa. Você tapa um buraco, nasce dois. Aí você mata o cachorro a grito. Então, como que se resolve uma situação complexa desse país? Tem que fazer um reset. O Brasil também é a mesma coisa. O Brasil conseguiu resolver o plano real, mas sofre de problemas aí gravíssimos em outras áreas. Não sei como que resolve um problema de 100 anos. A Argentina está nessa já há muito tempo. É muito complicado. Não vai ser um governo agora que vai resolver. E é óbvio, o Milei aparece com uma solução pronta, né? Nós vamos privatizar tudo e vai resolver. Então, assim, em períodos de calamidade social, de muito caos, dessa problemática muito grande, o povo está cansado, o povo está exausto. Olha para o Milei como uma situação nova, um sujeito que ninguém nunca trouxe essa solução, né? Entre aspas, solução, né? Então, o povo argentino quer muito crer que a solução do Milei é uma solução que vai resolver os problemas estruturantes, mas não vai. Só vai piorar, só vai agravar. Por favor, Marcos. Nós somos aqui, eu acho que de muita coisa assim que já foi comentada, né? A gente tem aqui, tem a questão dos problemas estruturais da Argentina. A Argentina já há um bom tempo ela não faz, por exemplo, ela vive com um orçamento em déficit, né? Já há muitos anos, há muitas décadas até. Então, ou seja, as contas públicas da Argentina, elas nunca fecham, né? Então você fica acumulando déficit. Também tem um sério problema de déficit em conta corrente, né? Então, assim, você tem as exportações e as importações e a conta também não fecha. Então, ou seja, você tem múltiplos déficits, né, acumulando e óbvio e aí isso junta, né? Mas se a Argentina tivesse reservas cambiais, não, mas não tem. Então, ou seja, você tem vários problemas, né, acumulando. Falou-se, o Miguel falou muito bem da questão da necessidade de algo como um plano real na Argentina. Até tentou, né, mas assim, a ideia, o que foi feito, né? Aqui no Brasil, né, se implementou, né, o plano real, e aí depois veio num primeiro momento, aquele câmbio semifixo, né, de que era R$ 1, atrelado o real ao dólar, né? Só que o Brasil tinha um problema de reservas naquela época, nos anos 90, né, no primeiro governo do Fernando Henrique. E aí, para não ter, digamos assim, para tentar segurar a eleição, a reeleição, Fernando Henrique se reelegeu, e aí veio a implementação do câmbio flutuante, e aí veio aquela maxi desvalorização de 99, né, que a moeda, tipo assim, questão de poucos meses, o dólar que estava valendo R$ 1 foi para 2, né? Isso foi quase, digamos, quase que implodiu a moeda, né, o plano real. Mas assim, o que aconteceu na Argentina foi ainda pior, porque você teve um grande programa de privatizações, você teve
realmente você tem, a ideia é, aqui ainda teve a questão da flutuação suja da moeda. Na Argentina se manteve o câmbio fixo por ainda mais tempo e sem condições de fazer isso, e aí quando não tinha como manter, o problema estourou de vez, né? Quando veio principalmente no governo do Fernando de la Rúa, né? Que teve aqueles panelaços, né, em 2001, né? E e aí o Fernando de la Rúa saiu meio que fugido de helicóptero, né? Foi uma cena bastante, digamos assim, patética, vamos dizer assim. E, e depois teve o governo de transição do Eduardo Duhalde, depois veio o kirchnerismo, né, o casal Kirchner, primeiro Néstor e depois Cristina Kirchner, teve uma aparente melhora, né, que veio com o ciclo de commodities, né, só que isso meio que mascarou os problemas estruturais do país. Aqui, pelo menos, a gente aproveitou o ciclo de commodity para criar reserva. Lá, não, nem isso ocorreu. Então, Se assim, eles conseguiram. eles foram empurrando o problema com a barriga até que agora, tipo assim, até que veio essa sucessão aí de problemas, né, primeiro do segundo governo Kirchner, depois Macri, depois Fernandes, e agora aí a gente não sabe para onde é que vai, a gente vai para onde é que a gente vai parar, né? Neste momento aqui, vou mostrar aqui os resultados, né? Faltando um pouco menos de 6 minutos. Vou mostrar aqui cerca de 2/3 das urnas apuradas, né? E Milei está na frente, 32%, né? Os macristas em segundo lugar, com cerca aí de 28%, e provavelmente vai ser a Patrícia Bullrich que vai aí liderar aí a coalizão macrista. E terceiro lugar os peronistas, né, com Sérgio Massa, né? Enfim, como eu disse, né, como eu disse, não há nada o que se comemorar nisso daí, né? E outra coisa, um aspecto não menos importante, como é que o Brasil vai se posicionar nesse cenário? É uma situação complicada, né? Eu acredito que, pelo menos num cenário de uma vitória da Bullrich, né, a gente teria, pelo menos, uma relação institucional, né, entre o Brasil. A gente teria condições de ter uma relação institucional entre Brasil e Argentina. Agora, se o Milei vencer, a situação complica assustadoramente. Porque Vai ser engraçado. o Javier Milei, ele literalmente chamou o Lula de comunista. Ele considera o Lula comunista. Ele é muito esperançoso. Então, assim, você tem um candidato que não tem, digamos assim, a menor consideração por um presidente, por alguém que, gostemos ou não, e eu não votei no Lula, e eu não sou fã do Lula, eu votei no Ciro no primeiro turno e nulo no segundo, mas ele é o nosso presidente, e nós temos que lidar com ele pelos próximos 4 anos. Agora você tem um candidato, podemos ter um vizinho que simplesmente que não reconhece Lula como alguém que, goste ele ou não, é o presidente do nosso país, né? E assim, ele vai complicar naquelas cúpulas que o Lula está fazendo de unificação, de boa vizinhança aqui na América do Sul, que é acertadíssima, inclusive. Ele vai bagunçar o coreto total, porque ele vai tentar bater de frente com o Nicolás Maduro, ele vai tentar bater de frente com o Lula. Aí vai juntar ele e o presidente do Uruguai, que o presidente do Uruguai já deu aquelas pataquadas lá, e vai ser uma situação assim vexatória, vai ser um negócio louco. E aí, o que vai acontecer? A galera que votou, que é de direita aqui no Brasil, que votou no Bolsonaro, nossa, mas vai ser um prato cheio. Sim, sim. Vai ser um prato Eu não, cheio. eu E não aí, sei, se haveria realmente, digamos, uma ideia de juntar o Milei com a Lacalle Pou.
Eu acho que o Lacalipou, eu acho que considerando o Lacalipou, né, ele é de centro-direita no Uruguai, eu acho que se aliar ao Milei ao Milei na Argentina seria um tanto arriscado até para ele. Mas, enfim, não duvido nem um pouco. Não duvido nem um pouco. Eu não duvido e acho que até, bom, não sei se a palavra certa é provável, mas olha, vamos ver, né? O Milei precisa primeiro ganhar, mas tudo indica que, né? Tudo indica que ele vai acabar levando mesmo. E outra coisa que deve ser levada em consideração, né? Quando a gente fala de Argentina, os aspectos econômicos, né? A Argentina é o maior comprador da nossa indústria. Não será mais. Não será mais. Lamentavelmente. Ainda mais pela queda econômica que vai sofrer caso o Milei realmente venha a adotar essa agenda econômica deles. Eles vão ter uma perda de poder de compra. Vai ser um caos. Será muito complicado. 4 anos de Milei. E para o Brasil também, porque sofreremos com a questão de imigração, sofreremos com a questão econômica, enfim, isso só vai fazer o Brasil diversificar menos economicamente, porque o que a gente vai acabar vendendo mais é para a China, os Estados E Unidos. vão ser 4 anos de instabilidade no âmbito sul-americano. Cabe registrar isso. Sim, Temos um minuto sim. aí para a gente finalizar. Agradeço mais uma vez a presença do Marcão, que aceitou aí o convite de maneira de surpresa, né? Mandei ele, vamos gravar aí sobre a questão argentina? Não, vamos. Então, obrigado aí ao Marcão. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Vai lá, Marcão. Agradeço aí pela audiência e pela paciência de todos e tenha uma boa noite. Valeu, pessoal. Até a próxima.